Olá, terceiro ano. Como vocês estão? Tudo bem? Na aula de hoje vai ser bem curtinha, tá? Bem simplesinha. Eu ia fazer só a teoria aqui agora, porém eu resolvi colocar já iniciar alguns exemplos já aqui, tá bom? Então talvez estenda um pouquinho mais, mas vai ser bem tranquilo esse vídeo aqui, tá? O tópico da aula de hoje é o teorema do resto, né? O teorema de D'Alembert, tá? É o teorema dele, que é mais conhecido popularmente aí como teorema do resto, tá bom? Bom, o que diz esse teorema? Vamos pegar a ideia aqui assim, ó. Eu tenho um polinômio p de x que vai ser o meu dividendo. Eu tenho um x menos a do primeiro grau, tá? Que é o meu divisor. Então, esse teorema é para divisão por um polinômio de primeiro grau, tá bom? De primeiro grau. Poderia ser aqui também ax mais b, né, como a gente já conhece. Tá? Vou colocar x menos a para facilitar para a gente aqui a ideia da raiz dele, tá bom? Eu tenho aqui o q de x, que é o meu quociente, né? Resultado da minha divisão. E tenho o resto. Meu resto R, que é o resto. Bom, no princípio fundamental da divisão aqui, nós temos o seguinte, que o meu P de x é igual ao meu divisor, que é o x menos a, que multiplica o meu Q de x, que é o meu quociente, mais o resto, né? Ou seja, se eu pegasse aqui assim, ó, P de x dividido por x menos a, vai gerar o quociente aqui, Q de x, e vai ter o resto, né? Aí seria só eu multiplicar esses dois aqui, somar com o resto, dá o P de x, né? Essa aqui é aquilo que é o algoritmo da divisão que nós aprendemos aí. Deixa eu apagar isso aqui. O P de x igual a x menos a, que multiplica o quociente mais o resto. Se eu pegar a raiz da minha equação no primeiro grau, eu tenho que a minha equação é x menos a igual a zero, né? A raiz dela, x igual a a. Se eu pegar a raiz da minha equação do primeiro grau e substituir esse valor de x na minha conta, né? Na minha expressão, no meu polinômio, eu encontro o resto. É isso que diz o teorema do resto. Pegar a raiz do meu divisor, que é um polinômio do primeiro grau, e substituir na minha divisão, eu vou encontrar o resto. Então, a minha raiz é o a, né? P de a é igual, o x vai valer a, menos a, vezes o quociente de a, mais o r. Aqui vocês já viram que a menos a vai dar zero, e zero vezes esse quociente de a que dá zero mesmo, portanto, meu P de a é igual ao meu resto. E assim eu concluo que, se eu tiver um polinômio, eu quiser for dividir por um polinômio do primeiro grau, e eu quiser saber o resto, veja, eu não quero descobrir o quociente nem nada, eu quero descobrir o resto dessa divisão. Eu pego a raiz do meu divisor, né, do meu polinômio do primeiro grau, e jogo no meu polinômio P de x, no dividendo, e aí eu consigo descobrir o resto da minha divisão. Vamos ver um exemplo aqui, que ele está, na verdade, naquela lista que o professor Márcio deixou para vocês, tá bom? Era aquela lista 2 que ele tinha deixado lá. Tem o exercício 34, 35, 36 e 37. Nesse vídeo aqui, eu vou resolver o 34, item A e B. Depois eu vou gravar outros vídeos resolvendo 35, 36 e 37, tá bom? Um vídeo para cada exercício desse aí. Então, o exercício 34, item A, ele diz assim, que você tem o polinômio P de x, que é igual a 2x ao cubo,
menos 4x ao quadrado mais x menos 1. E ele quer que você divida isso por h de x, e esse h de x é igual a x menos 1. Então, veja, eu estou dividindo um polinômio de terceiro grau por um de primeiro grau, tá bom? Aqui funciona o teorema do resto, tá? Aqui funciona. Depois nós vamos ver o dispositivo de Briot-Ruffini também para divisão por um polinômio de primeiro grau ali, que ele é muito útil em várias situações aí de polinômios, tá bom? Nós vamos aprender isso na sequência, nessa semana ainda, pretendo gravar amanhã. Bom, teorema do resto diz o quê? Para eu pegar a raiz desse divisor aqui. Então, x menos 1 igual a 0, né? Eu encontro a raiz, meu x é igual a 1. Ok, substituo esse valor de x no meu polinômio lá. 2 vezes 1 ao cubo, menos 4 vezes 1 ao quadrado, né? O x valendo 1, mais 1, menos 1. O resultado dessa operação aqui vai ser o resto da sua divisão, né? O resto da divisão desse polinômio que a gente tinha que fazer. Lembra-se, a gente poderia dividir esses dois polinômios pelo método da chave, né? Ou pelo método de Descartes, que é mais analítico, mais complicadinho, e encontrarmos o nosso resto da divisão. Porém, por esse teorema do resto aqui, fica muito mais rápido você achar, né, o resto dessa divisão. Porque olha só, 2 vezes 1, 2. Menos 4 vezes 1, 4. E esses dois aqui são simétricos, já eram, né? Mais 1 menos 1 dá 0. E veja que 2 menos 4, menos 2. Portanto, o resto dessa divisão é menos 2. Se você quiser tirar a prova real, faça a divisão pelo método da chave aí, e você vai ver que o resto é realmente menos 2, tá bom? Se não der, a gente volta aí que alguma coisinha está errada, tá? Então, item B. O item B ele dá o seguinte polinômio, p de x é igual a x à quarta mais 2x ao quadrado menos x menos 5, e ele quer que divida por h de x, que é igual a x mais 3. Então, eu posso muito bem, ele quer saber o resto dessa divisão. Nada me impede de montar a chave aqui e encontrar no final lá o resto dessa divisão. Porém, o teorema do resto facilita a minha vida, né? Facilita a minha vida. Eu venho aqui e calculo a raiz. X mais 3 igual a 0. X igual a menos 3. Achei a raiz. Vou jogar essa raiz no meu polinômio. Menos 3 à quarta, mais 2 vezes menos 3 ao quadrado, menos, cuidado com o sinal, hein? Olha só, eu tenho esse menos aqui que desceu para cá. E o meu x vale menos 3. Bom? Então, muito cuidado com o sinal aí, porque é uma regrinha muito simples esse teorema aqui. E você perderia, às vezes, um exercício aqui por conta de uma questão de sinal, né? Então, menos 3 elevado a 4, todo número negativo elevado a expoente par fica positivo, né? Aqui vai dar 81 positivo, mais o menos 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 2 dá 18, esse menos com menos aqui dá mais 3, menos 5. Ok, 81 mais 18, mais 3 menos 5, é para dar aqui 97. Portanto, o resto da divisão desses dois polinômios é 97. Simples assim, né, gente? Então, tá feito aí, exercício 34 do professor Márcio lá, que eu tinha deixado para vocês. 34, A e B. Agora eu vou gravar outros vídeos com os outros exercícios da sequência aí.